projetado para penetrar defesas inimigas em baixa altitude e operar em condições meteorológicas adversas. Este bombardeiro tático representou um grande salto tecnológico para a Força Aérea Soviética. O Sukhoi Su-24, com sua distinta asa de geometria variável e uma aviônica sofisticada para a época, tornou-se um pilar das forças soviéticas e de seus aliados. Desde sua primeira aparição nos céus na década de 70 até seu serviço contínuo em vários conflitos, essa aeronave demonstrou ser um ativo crucial em operações de ataque profundo e apoio tático. Bem-vindos a mais um vídeo da Aeropedia do Mundo da Aviação. O desenvolvimento do Su-24 começou no final dos anos 50 e início dos anos 60, quando a União Soviética identificou a necessidade de uma aeronave de ataque capaz de operar em qualquer condição climática e com alta precisão. A Força Aérea buscava substituir o Ilyushin Il-28 e o Yakovlev Yak-28 que haviam se tornado obsoletos diante dos avanços tecnológicos do Ocidente. O primeiro protótipo, designado T-6, voou pela primeira vez em 2 de julho de 1968. Tinha asa em delta e 4 motores em posição vertical para decolagem stall, ou decolagem em distâncias curtas, mas verificaram que tinha um controle muito ruim. E uma versão modificada, o T6 número 2, sem propulsores verticais e com pontas de asas voltadas para baixo, que se parecia com o BAC-TSR-2 britânico, mostrou-se mais funcional, mas sua baixa carga nas asas dificultava o voo em baixa altitude. Inspirado nos desenvolvimentos americanos, em particular o General Dynamics F-100 e 11 Atbark, que voou pela primeira vez em 67, demonstrando as vantagens práticas da asa de geometria variável. O escritório de pesquisa OKB foi oficialmente encarregado de testar essa configuração, e os engenheiros da Sukhoi decidiram adotar esse design de asas para otimizar o desempenho, tanto nas decolagens e pousos quanto em missões de penetração em baixa altitude. Variável. Elas foram utilizadas pouco antes em desenvolvimentos da época, como o Su-17 e o MiG-23, e foram instaladas em um novo protótipo que voou pela primeira vez em 1970. Ao longo da fase de testes, o design foi significativamente refinado, integrando um sistema de aviônica avançada, novos motores para melhorar sua autonomia e capacidade de carga. A produção em série começou em 1969 e, em 74, entrou em serviço com a Força Aérea Soviética. Não pôde ser fotografado claramente pela inteligência da OTAN até que foi implantado na Alemanha Ocidental 5 anos depois. O Su-24 é um bimotor de asa alta, com uma configuração de asas de geometria variável, o que lhe permite modificar sua envergadura de acordo com a fase do voo. Na posição de flecha mínima, oferece estabilidade para decolagens e pousos em baixa velocidade, enquanto posições de flecha máxima reduzem a resistência ao avanço, para voos supersônicos. Sua fuselagem, projetada para resistir impactos e suportar operações em pistas rudimentares, incorpora uma cabine pressurizada com assentos lado a lado para 2 tripulantes, o piloto e o oficial de sistema de armas. Um dos aspectos mais avançados do Su-24 é sua aviônica. Está equipado com o radar Oriona no nariz para navegação e ataque, assim como um radar de acompanhamento do terreno, que permite voar em baixa altitude, evitando a detecção inimiga. Além disso, conta com um sistema de navegação inercial e um sofisticado sistema de pontaria automatizado. É propulsionado por 2 motores Tumansky R-20 e 9B-300 capazes de gerar 11.200 kg de empuxo cada um. Isso permite que ele atinja velocidades máximas de até 1.550 km por hora em baixa altitude e 1.600 km por hora em grande altitude. A autonomia operacional é de aproximadamente 2.775 km, embora possa ser estendida por meio de tanques externos ou reabastecimento em voo. Trata-se de um projeto bimotor com asas de geometria variável. Ele tem um peso máximo de decolagem de 39 toneladas e um alcance de 2.775 km com os tanques de combustível internos. Sua velocidade máxima é de 1.600 km por hora e possui 9 pontos de fixação para transportar até 8.000 kg de armamento.
O armamento fixo consiste em um canhão rotativo de 20 mm com 500 projéteis montado na parte inferior da fuselagem. Ele é protegido por uma tampa que se fecha quando não está em funcionamento. Os pontos de fixação externos, sob a parte móvel da asa, também giram junto com ela e normalmente carregam 2 mísseis ar-ar com orientação infravermelha R-60 para autodefesa. Suas asas de geometria variável possuem 4 posições, 16 graus para a decolagem, 35 graus e 45 graus para velocidades de cruzeiro em diferentes altitudes, e 69 graus onde a relação entre envergadura e comprimento é reduzida ao mínimo. A geometria variável lhe proporciona excelentes qualidades STOL, permitindo que ele pouse a uma velocidade de 230 km por hora. As primeiras versões, que no Ocidente foram chamadas de Fencer, tinham entradas de ar variáveis, o que permitia uma velocidade máxima de Mach 2,18 ou 2.320 km por hora e um teto de voo de 17.500 metros. Mas como os Su-20 e 4 foram projetados para missões em baixas altitudes, esse tipo de entrada de ar foi eliminado para reduzir o peso e o custo de manutenção. Isso não afetava o desempenho em baixa altitude, mas a velocidade máxima em altitude foi reduzida para Mach 1,8. Parte do medo inicial do Ocidente em relação ao Su-20 e 4 se baseava na suposição de que ele utilizava motores turbofan, o que lhe daria um grande raio de alcance. No entanto, na realidade, ele estava equipado com 2 turbojatos com pós-combustão Satur e depois Lucca. AL-20 e um F-3A, que, embora tivesse um desempenho melhor, consumia mais combustível do que os motores turbofan, limitavam seu alcance operacional e eram mais caros de fabricar e manter. Na cabine do Su-20 e 4, os 2 assentos ficavam lado a lado para o piloto e o oficial de sistemas de armas. A aviônica era muito sofisticada e utilizava o primeiro sistema de navegação e ataque integrado da União Soviética. Os primeiros Su-24 tinham radares separados para terreno e ataque, junto com sistemas de navegação por radar Doppler. O desenvolvimento de uma versão substancialmente melhorada, chamada Su-20 e 4M, começou quando a versão original entrou em serviço, entrando em produção em 1978. A partir dele, foram criadas 2 variantes especializadas: a Senhor de Reconhecimento, que mantém a maior parte do equipamento eletrônico, mas sem o radar de ataque, Oriona, e em vez do canhão, possui 2 câmeras panorâmicas e um radar de busca lateral. E também havia o Su-20 e 4M Fencerf, e este foi projetado para a aquisição de informações ELINT, ou inteligência eletrônica. Estava equipado com múltiplas antenas para coletar informações e mantinha o canhão interno e até 4 mísseis R-60 para autodefesa. Foram fabricadas menos de 20 unidades desse modelo. A versão para exportação foi chamada de Su-20 e 4MK, que reduzia a quantidade de aviônicos, e alguns modelos não tinham a sonda para reabastecimento em voo. Foram fabricadas cerca de 1.400 unidades, muitas das quais permanecem ativas após a dissolução da União Soviética no Azerbaijão, Cazaquistão, Ucrânia e Uzbequistão. Na Rússia, existiam 577 unidades operacionais até 2008, que aos poucos começaram a ser substituídas pelo Su-34, mas mesmo assim, até hoje, a Rússia continua utilizando-o. O Su-20 e 4 foi utilizado em múltiplos conflitos, demonstrando sua efetividade em combate na Guerra do Afeganistão. Entre 79 e 89, a União Soviética empregou esses aviões para realizar ataques de precisão contra as posições dos mujahidins.
Posteriormente, foi empregado na Primeira e Segunda Guerra da Chechênia, em 95 e 99, onde executou missões de bombardeio contra insurgentes. Já no século XXI, o Su-24 foi protagonista em conflitos como a Guerra da Síria, onde a Rússia o utilizou para ataques contra posições rebeldes e grupos extremistas. Também esteve envolvido em incidentes internacionais, como a derrubada de um Su-24 russo pela Turquia em 2015, o que gerou uma crise diplomática entre as duas nações. E por fim, tanto a Rússia quanto a Ucrânia o utilizaram na guerra iniciada em 2022. Apesar de ter sido desenvolvido na era soviética, o Su-24 continua em serviço em várias forças aéreas, incluindo a Rússia e a Ucrânia, como já mencionamos, mas também no Irã, na Síria e em outros países. Embora esteja sendo progressivamente substituído pelo Su-34 na Rússia, ainda desempenha um papel vital em missões de ataque e reconhecimento. O Su-24 marcou um antes e um depois na doutrina de ataque tático da Força Aérea Soviética. Sua combinação de capacidade supersônica, penetração em baixa altitude e versatilidade em combate o transformaram em uma aeronave essencial durante a Guerra Fria e além. Embora sua substituição já esteja em andamento, seu legado na aviação soviética perdura, tendo demonstrado seu valor em múltiplos cenários de combate. Espero que tenham gostado do vídeo, sou Marcos e esta é a Aeropédia do Mundo da Aviação.